aqui em um vídeo onde nós vamos conversar um pouco sobre a nossa carteira aberta de investimentos, porque, evidentemente, nós gostamos de expor o método que nós utilizamos aqui no canal. Mostramos a eficiência do método, como selecionamos as empresas para carteira e, claro, vem na toada os proventos que são anunciados, pagos e o que nós fazemos com ele. E também, por outro lado, nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores e quando, sobre essas informações, nós aplicamos uma leitura que nos leva a interpretações ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025, um sábado, portanto, e agora são aproximadamente 11 horas e 10 minutos da manhã. E vamos começar aqui no que diz respeito à nossa carteira aberta de investimentos, porque o Banco Santander ele emitiu esse aviso aos acionistas. Eu gosto muito de conversar em termos de datas, até para a gente saber quando que as coisas estão ocorrendo. Então, esse aviso aos acionistas ele foi tornado público no dia de ontem. Agora há pouco eu tinha entrado no site do Santander, não tinha publicação, então, portanto, hoje é dia 11. Eu recebi isso por e-mail, mais ou menos do meio para o final da tarde de ontem, do dia 10. E agora há pouco, perto das 11 da manhã, foi quando eu vi que, de fato, havia a publicação do documento, que declara o pagamento de juros sobre capital próprio. Então, na data do dia 10, foi aprovada a proposta da diretoria executiva, que ainda precisa de referendo da Assembleia Geral, que só vai acontecer no ano que vem, 2026. Portanto, eles estão se referindo à distribuição de juros sobre capital próprio considerando o exercício de 2025. E vão distribuir aqui, em valores brutos, 1 bilhão e 500 milhões. Santander faz parte aqui da carteira do canal, depois nós vamos atualizar os proventos. Em valores líquidos, já descontado imposto de renda, 15%, retido na fonte, 1 bilhão 275 milhões. No caso da carteira do canal, nós temos ações ordinárias, o valor bruto, 19 centavos, enquanto que o líquido vai dar aqui 16 centavos. Mas também, o pessoal gosta muito das units, eu não curto muito as units, mas aí de cada um, 40 centavos por unit, em valores brutos. Em valores líquidos, descontado imposto de renda retido na fonte, 34 centavos. Também há quem adquira ações preferenciais, neste caso aqui será pago 21 centavos por ação, em valores brutos e em valores líquidos, 17, quase 18 centavos por ação. Quem é que vai fazer jus a receber esses proventos? Quem estiver inscrito na companhia no final do dia 22 de janeiro de 2025. Eles botam inclusive aqui. Ou seja, hoje é dia 11, portanto daqui a 11 dias, quando terminar o dia, você tem que possuir a ação. Se você vender antes ou vender no dia, você não vai fazer jus. Aí, a partir do dia seguinte, você pode vender as suas ações, se for o caso, e você já fez direito a receber esses proventos. No entanto, se você comprar, não fará direito a receber os proventos. E veja que esses valores serão pagos no dia 12 de fevereiro de 2025. Portanto, cerca de 2 semanas após a data com, essa data do dia 22 de janeiro de 2025. E considerando o método que nós utilizamos aqui no canal, para o mês de fevereiro de 2025, nós já temos proventos para receber. Aqui no caso da ISA Energia, vai nos pagar aqui R$ 2.666,92. Também é importante salientar que, nesse mês, será feita a apresentação dos resultados do fechamento do exercício de 2024 de BB Seguridade, onde pode, inclusive, pagar ainda nesse mês os seus proventos ou, na pior das hipóteses, ali durante a primeira quinzena do mês de março. Então nós temos essa possibilidade. E além disso, recebemos agora essa notícia que Santander, para as nossas ações, aqui nós temos 1.433 ações ordinárias, portanto, vai pagar no dia 12, a título de juros sobre capital próprio, 19 centavos, o que vai nos dar em valores finais, valores líquidos, R$ 233,47. A nossa expectativa, então, passou agora para o mês de fevereiro, considerando a carteira do canal, já temos aqui contabilizados R$ 2.900,39. Então, aí está o nosso método, fazendo com que essas ações trabalhem para nós, nos trazendo esses proventos e, claro, engordando a nossa carteira. Todos esses valores serão reaplicados em compra de novas ações. Agora, partindo para uma das miúdas, é da Alupar. A Alupar, ela divulgou esse comunicado ao mercado, saiu também no dia de ontem, dia 10 de janeiro de 2025. É uma notícia subjacente, mas se a pessoa é
acionista da Alupar, é importante saber disso, né? Então, o que aconteceu é que a Fitch Ratings aqui, ela reafirmou o rating da Alupar em escala nacional, ou seja, de longo prazo, das emissões de debêntures da companhia, e ficou aqui no AAA, no AAA. Significa que eles estão dando um crédito à Alupar como uma empresa pagadora. Eu gosto da Alupar do ponto de vista do seu projeto, porque a Alupar tem projetos aqui no Brasil, também tem projetos na América Latina, Colômbia, Chile e Peru, foram os que a gente já trouxe aqui no canal. Então é a companhia indo além das fronteiras do Brasil, foi pegando de pouquinho em pouquinho esses leilões e, claro, né, tá aí para apresentar resultados interessantes à medida que esses projetos foram entrando, projetos que serão pagos em dólar. E a gente vê, né, a importância até desses pagamentos em dólar, uma vez que nós estamos diante de um governo que gosta de desvalorizar a nossa moeda. Por outro lado, claro, né, que para fazer esses investimentos a companhia capta recursos no mercado, que no caso a gente está falando de debêntures, então existe essas agências que dão o rating das empresas, dizendo para aqueles que eventualmente estão emprestando dinheiro para a empresa que ela está dentro do patamar de pagamento. Mas aqui a gente viu na escala nacional. Para a moeda estrangeira, ficou o BB+, aqui, e na moeda local, triple B-, com perspectiva estável. Ficou dentro do patamar. Até porque quando a gente fala na moeda nacional, como eu disse agora há pouco, né, parece que ela tem essa questão, né, da sua desvalorização. Às vezes eu acho que é proporcional, praticada pelo governo do Brasil. Agora, uma notícia que eu não considero uma miúda, eu considero essa notícia relevante porque ela gerou impacto, aparentemente, né, pelo menos dentro da nossa Bolsa de Valores. Então, com relação à CEMIG, é uma das empresas que o pessoal tem gostado muito, da Companhia Energética de Minas Gerais, e fez esse comunicado ao mercado, que também saiu no dia de ontem, onde a companhia veio a público para informar a Comissão de Valores Imobiliários, o mercado como um todo, que foi proferida uma sentença procedente quer dizer que ela foi em favor de quem entrou com a ação, pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública e autarquias da comarca de Belo Horizonte, a decorrente de uma ação popular movida contra o edital de venda que integrou o leilão público de alienação de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas. Então, eu já vou explicar direitinho isso aqui, o que é por trás. A decisão alcança o leilão que foi realizado no dia 10 de agosto de 2023 para o desinvestimento de ativos de pequeno porte. A gente está falando aqui da segunda vara, então parece na primeira instância. O que a companhia está mencionando? Ela vai recorrer da decisão, então seria agora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e no caso, não havendo vitória, né, no recurso, mas de qualquer forma, quem quer que perca vai recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, isso ainda vai terminar no Supremo Tribunal Federal, pelo menos é a expectativa. Só que o que eu quero mostrar para vocês, isso aqui, ó, é uma ação popular. Né? Normalmente, essa ação popular, teoricamente, né, ela seria movida pela população. Mas, na realidade, eu não me aprofundei nisso. Provavelmente isso aí foi uma ação movida por um partido político representando a população. Então eles entram com essas ações. Quem é que custeia essas ações? Normalmente vem dos fundos partidários. Somos nós que pagamos, no caso específico aqui, o povo de Minas Gerais. Então pagam para entrar com ação contra a empresa. Só que essa decisão que é feita pela empresa é uma decisão que ela não é uma decisão que simplesmente chegou ao final do ponto de vista de leilão. Você vai olhar o histórico, ela passa pela ideia, pela concepção. Existem os órgãos de fiscalização, órgãos internos ao governo, que possuem as suas assessorias jurídicas, e também órgãos externos, que são órgãos de fiscalização, como, por exemplo, tribunais de contas. Então, se chega ao final de uma aprovação, tem as controladorias gerais dos estados, que também apreciam a documentação. Então, é um processo bem longo. No entanto, muitas vezes, né, os partidos têm os seus interesses e acabam ingressando com ações. E que interesses são esses? Normalmente são interesses por conta que, quando se desfaz desses ativos, são cargos que devem de ser ocupados. Basicamente é isso. E depois, no caso de uma eventual derrota, digamos, como é uma ação popular, não existe custas de honorários. Então, veja que é um dos fatores aí que tem emperrado bastante o Brasil. Mas o fato é que, depois de passar pelos órgãos internos do governo, também se vai passar por aqueles que são os interessados, são os acionistas. Provavelmente isso passou por uma Assembleia Geral Extraordinária, onde então os acionistas
o maior acionista é o governo do estado de Minas Gerais. Eles concluem, olha, realmente, isso aqui é passível de ir a pleno com a venda desses ativos. E aí, claro, né, chega o outro lado, por questões normalmente movidas de forma política, dizendo que representam o povo. Normalmente são partidos pequenos, sem representatividade, como, por exemplo, o PSOL, o PCdoB. Mas, claro, tem outros que têm representatividade, como é o caso do PT. E aí, nesse caso, eles entendem que estão representando a população, quando, na verdade, estão representando apenas uma parcela que são seus próprios eleitores. E a consequência é isso que eu digo. Esse emperrar dos ativos e essa impossibilidade de que projetos que são estudados pela companhia tenham muita dificuldade de ir adiante. E o reflexo a gente consegue enxergar aqui, ó, por exemplo, a ação agora está cotada a R$10,47, ela veio numa sequência de quedas. E aqui no caso eu estou pegando apenas os últimos 5 dias, porque, embora essas informações sejam tornadas públicas agora, já se sabe por antecipação que isso vem acontecendo, porque isso só vai se tornar público depois que a empresa é notificada. Então, quando ela é notificada pelo juízo, então aí que ela vai para o processo de informar aos seus acionistas e a Comissão de Valores Imobiliários. Mas a informação, a decisão judicial já é conhecida ao seu tempo e está lá para trás. Então a gente vê essas quedas. E aqui a gente está vendo o que aconteceu nos últimos 5 dias, que é esse encolhimento aqui, ó, da empresa, de prestação de 4,30%. Isso que eu estou contando apenas os últimos 5 dias. Aqui, se a gente colocar o último mês, o mês como um todo, né? Então nós temos uma queda aqui de 11,42%. Veja que isso aí vem há mais tempo, né? Provavelmente porque já se esperava que fosse acontecer essa informação que agora vem a público. Uma notícia interessante, por um lado, o Santander se consolidando enquanto pagador de proventos, como a sua data call é do exercício de 2025, será computado para o exercício de 2025, que, aliás, costuma fazer esse mesmo anúncio mais ou menos por essa época, e aparentemente esse ano está com 3 centavos acima do que anunciou no ano passado, o que já é uma boa dica do que se esperar de Santander no ano de 2025. A Lupar é uma informação mais superficial, mais genérica, mas dá algum conforto para o acionista. E a CEMIG, que está dentro do seu processo de tentativa de privatização, de transformar a companhia numa corporation, que é uma coisa interessante isso, né? Porque supondo que isso vá a pleno, essa ação ela perde totalmente o seu objetivo. A gente diz que ela perde o seu objeto e, consequentemente, ela provavelmente tende a ser arquivada se a empresa vir a ser privatizada. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre. Meu grande abraço.